Descobri que eu tenho lipedema. Oi, gente! Esse é o primeiro episódio da série Lipedema Diaries. Eu decidi abrir esse espaço para dividir com vocês sobre essa nova fase da minha vida, sobre essa descoberta, que foi o meu diagnóstico de lipedema. E tentar compartilhar com vocês como vai ser a minha vida daqui para frente, o que isso muda na minha vida, né? Descobrir o lipedema, o que é lipedema, enfim, um pouquinho de tudo. Eu tava enrolando pra caramba pra fazer esse vídeo, então hoje eu resolvi fazer de qualquer forma, aqui sem maquiagem, de pijama, no meu quarto, porque o importante é começar, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre lipedema, ou talvez não. Eu demorei anos para entender que o que eu vivia tinha um nome. Então a dor, o inchaço, as pernas cansadas, os comentários maldosos que eu já escutei e que eu mesma fazia sobre as minhas pernas. Por muito tempo eu achei que era só uma questão do peso, né, do sobrepeso, uma questão de ter as pernas gordas, né? Essa doença também é conhecida como doença das pernas gordas. Então mesmo quando eu pesava menos, ou nas fases que eu emagreci, ou enfim, quando eu era mais nova, as minhas pernas sempre foram assim, eu sempre tive essa sensação das pernas muito inchadas, muito pesadas. E elas nunca mudaram, minhas pernas também nunca bronzeavam, por exemplo. Eu podia bronzear o resto do corpo e as pernas continuavam pálidas. Mas eu tava achando que isso era normal, que era uma coisa minha, uma coisa do meu corpo, sei lá. Não dava muita bola, né? E aí, um dia eu tava no Instagram e eu vi um vídeo de uma menina compartilhando sobre lipedema e falando sobre os sintomas que ela sentia, como ela descobriu que ela tinha lipedema, enfim, falando sobre o que eu tô falando agora pra vocês, basicamente. E eu me identifiquei, né? E aí eu fui pesquisar mais sobre isso. Eu lembro que eu mandei esse vídeo pro Maurício, inclusive, meu marido, e sem falar nada, só mandei o vídeo e ele me respondeu assim: nossa, acho que você tem isso, né? Então, assim, foi uma comprovação de mais alguém, sabe? Não era só coisa da minha cabeça mesmo. Eu realmente tinha aqueles sintomas, então era muito provável que eu também tivesse aquela... Não é uma doença, né? Não sei, condição. E depois também eu faço drenagens eu já faço drenagens linfáticas porque eu sempre senti que me ajudava muito, que era muito bom fazer as drenagens, mas eu achava que era uma questão de, é bom pra todo mundo. Sei lá, eu tenho retenção de líquido, então por isso que é bom. E hoje eu entendo que é muito mais do que isso, né? Que na verdade a drenagem linfática, ela é um dos tratamentos que você deve fazer, né, pra lipedema. Claro que foi um misto de alívio e medo quando eu descobri que isso que eu sentia tinha um nome, até porque essa menina que eu achei no Instagram falando sobre isso fez cirurgias pra tratar a lipedema dela. E eu morro de medo, gente, de fazer cirurgia. Morro de medo. Assim, o que eu puder evitar nessa vida de fazer uma cirurgia, eu vou evitar. Eu tenho pânico só de pensar em tomar uma anestesia. Como assim eu vou tomar uma anestesia? Tipo, quando eu tive que fazer exame endoscopia, que eu tive que tomar anestesia, eu já fiquei, assim, super ansiosa, porque pra mim é terrível saber que vão me apagar. Tenho medo de não voltar, entendeu? Eu tenho esse pânico, então eu fiquei meio em choque. E demorei um pouco pra ir procurar um médico, alguma coisa, por causa disso também. Eu ainda tô aprendendo sobre o que é lipedema e como conviver com isso, o que eu posso fazer para melhorar. A lipedema não tem cura, é uma condição que você tem essas pernas mais inchadas e totalmente desproporcionais ao resto do teu corpo. A gordura que tem na perna não é igual a gordura que a gente tem, por exemplo, na barriga, né? Vou tentar explicar como o médico me explicou. A gordura da barriga são células grandes de gordura, então ela é muito mais fácil de ser quebrada, de você eliminar essa gordura. Agora, as células da gordura que causam essa inflamação, né, da lipedema, são mini partículazinhas que são muito difíceis de serem quebradas. Então, por isso que às vezes você pode emagrecer horrores e mesmo assim essas células, a sua perna não vai emagrecer proporcionalmente ao que você emagreceu, porque essas células, elas são as mais difíceis de quebrar. Então, assim, tem várias coisinhas que você pode fazer pra só aliviar essa sensação, mas não tem cura. Então é uma condição crônica que afeta principalmente mulheres, resumindo, né, com o acúmulo de gordura em certas partes do corpo que simplesmente não respondem à dieta ou exercício, não como as outras partes que não são afetadas pela lipedema, pelo menos. E eu decidi fazer essa série porque eu imagino que tem muita gente passando por isso. Essa condição, ela ganhou um nome, ela começou a ser falada recentemente, né? E ainda bem, né? Agora vai ter gente que vai falar, nossa, agora todo
todo mundo tem lipedema. Mas a questão é que antigamente não se sabia o nome disso, né? Não se sabia o que era. Então eu imagino assim, tipo assim, a minha avó provavelmente tinha isso e nunca soube o que era. Simplesmente achava que ela tinha as pernas gordas e as pernas dela... Eu lembro que ela usava meias de compressão, as pernas doíam, tinha varizes, enfim, provavelmente. E como é genético também, né? Provavelmente. E as pessoas tinham que viver com isso sem saber o que é. Ainda bem que hoje em dia se sabe o que é e já se tem... São tratamentos, mas... são tratamentos pra aliviar, como eu tava falando. Se você também sente isso, né, nas suas pernas, no seu corpo, porque também não é só na perna, pode ser que tenha lipedema em outros lugares, mas é principalmente nas pernas, né? Você acha que seu corpo é diferente. Eu sempre tive muito isso de desejar ter pernas normais, né? É uma questão de autoestima. Eu olhava as pernas das outras pessoas e não tem nada a ver com pernas de modelos, não é nada disso. As pernas das outras pessoas, qualquer uma. E eu pensava, por que eu não tenho pernas normais como essas pessoas? Olha que absurdo, né? Mas enfim, quem passa por problemas de autoestima ou já passou, sabe que isso é um pensamento comum que aparece de vez em quando nas nossas cabeças. A gente que tem que controlar isso, mas, enfim, às vezes não dá. E se você sente alguma dor forte nas pernas, se você sente a perna pesada mesmo, enfim, talvez seja a hora de você ir procurar sobre a lipedema e procurar um médico especializado nisso. Não existe nenhum exame que você possa fazer para comprovar a lipedema. Os sintomas são... Enfim, são os seus sintomas, né? Você sente as coisas da lipedema e o diagnóstico ele é visual. Basta você olhar para uma perna com lipedema que você vai saber que ela tem lipedema. E depois com os sintomas que eu descrevi, né? Como partes que não bronzeiam, roxos que aparecem pelas pernas do nada, dores, você emagrecer e a perna não mudar de tamanho. Enfim, dentre várias coisas que você provavelmente foi sentindo ao longo da vida que se chega a um diagnóstico. Então aqui vai ser um espaço onde eu vou contar pra vocês como tá sendo a minha jornada até agora. Então eu fui ao médico, o médico me passou um remédio, não vou falar qual que é, mas enfim, me passou um remédio que iria me ajudar a controlar o meu peso, porque sim, o peso pode afetar também, o importante é não aumentar de peso, né? Mais do que emagrecer, até manter o peso onde está pra não ter mais complicações, né? O ideal é emagrecer. Mas só de manter também já ajuda. Mas eu tive um probleminha com esse remédio. Me deu algumas dores de barriga e é efeito colateral mesmo. E eu tive que parar pra minha flora intestinal voltar ao normal. Então agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que vou ter que voltar lá e pedir pra ele outro remédio. Ou vou tentar de novo voltar a tomar agora que tudo voltou ao normal. Não sei. Também já passei com a nutricionista especializada em lipedema. Então, ela é especializada em dietas anti-inflamatórias. E agora é isso. Tô adaptando a minha dieta e a minha vida a isso, ao lipedema. Eu já fazia as drenagens linfáticas, como eu falei. Isso foi recomendação do médico, como eu já fazia. Então, isso não mudou, né? Inclusive, pretendo trazer aqui a Gabi, que é a massagista, para falar com vocês também sobre lipedema, da opinião dela. Ela também já tinha cantado essa bola e já tinha falado que provavelmente eu tinha lipedema. Também foi por causa dela que eu fui buscar diagnóstico. E é isso, quero trazer esses vlogs, esses diários para compartilhar com vocês como tá sendo. Para vocês me darem dicas também, vocês que têm lipedema e já estão passando por isso há mais tempo do que eu. Provavelmente vocês têm mais dicas para me dar. Eu moro aqui no Porto, em Portugal. Então, assim, a questão dos alimentos vai ser diferente. Provavelmente se você estiver aí no Brasil. Mas eu já estou adaptando com algumas coisas que a nutricionista passou. Uma delas é ingerir menos glúten e lactose, até a gente saber se isso também me gera uma certa inflamação. Incluir mais alimentos com aquela gordura boa, né? Tipo salmão, abacate. Comer mais proteína. Então, se não for de carnes mesmo, né? Seja de iogurtes proteicos, enfim. Reduzir a carne vermelha, inclusive, né? E aumentar peixe e frango. Coisinhas básicas do dia a dia que eu tô adaptando e tentando seguir. Não é fácil, né? E também não é uma dieta super restritiva, tá? Ela não me passou nada e falou que nem era pra eu fazer nada disso. É só tentar adaptar coisinhas do meu dia a dia o máximo que eu conseguir. E o meu trabalho, como vocês sabem, eu sou influenciadora e eu faço muitos vídeos de reviews de restaurantes, de comida. Então, eu não conseguiria parar e trocar 100% a minha alimentação. E ela também falou que nem era necessário. Mas é isso, eu me sinto muito mais aberta para falar sobre isso com vocês aqui no YouTube.
por algum motivo eu sinto que ainda não tô pronta pra falar sobre isso no Instagram. Não sei porquê, coisas da minha cabeça, talvez. Esse é o primeiro episódio do diário Lipedema Diaries, como eu chamei, muito bilíngue, né? E se você gostou, se inscreve aqui no canal, porque daí de vez em quando eu vou trazer mais episódios sobre esse diário pra ir contando sobre o progresso. Espero que você já tenha gostado desse primeiro episódio. Então curte aqui esse vídeo, beijos e até o próximo.